Certo dia, um homem procurou Jesus, porque o seu filho ele estava doente, estava lunático. Ora ele se jogava no rio, na água, ora se jogava no fogo. E ele procurou os discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram curar. E aí Jesus até disse àquele pai: ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino aqui. E assim ele repreendeu o espírito mau e fez com que ele se afastasse. E o menino ficou curado na mesma hora. Em particular, os discípulos perguntaram: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E ele respondeu para eles: por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo em verdade que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportaria. E nada seria impossível a vocês. Essa passagem está em Mateus 17, 14 a 19. Analisando essa passagem, nós sabemos que não é possível transportar uma montanha de um lugar para o outro, né? Assim, precisamos entender que a mensagem de Jesus no Evangelho, ela é simbólica, que devemos entender o seu sentido moral. O que então são essas montanhas que Jesus citou, né? São as nossas próprias iniquidades, as nossas imperfeições, limitações, as resistências, a má vontade, os preconceitos que nós temos ainda, né? O interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas e etc. Há muitas montanhas ainda em nossas vidas. E essas montanhas barram o caminho de quem quer que trabalhe, que deseje o progresso da humanidade. E Jesus nos deixa claro que o poder, esse sentimento tão falado e pouco compreendido e praticado. Esclarece que nada nos será impossível se soubermos usar, essa força espiritual. Nos faz refletir o quanto somos descrentes, principalmente nos momentos mais difíceis. E que temos muita teoria, mas que na hora que o calo aperta, na hora que há uma prova, a gente fraqueja. E que uma pequena dose de fé já nos faria maravilhas. Tudo isso está dentro dessa passagem. Então a fé, ela se traduz pela confiança que se tem em Deus e em si próprio com vista à realização de alguma coisa. E essa confiança dá a certeza de se atingir o fim desejado. Mas para ser poderosa essa fé, é preciso que ela seja sincera, que ela seja verdadeira e humilde. E para conquistar essas virtudes, nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração ao estudo e à vivência do Evangelho. Com o propósito de quê? De nos reformar intimamente mediante a vivência dos seus ensinamentos. Daí também incluo a importância da gente conhecer e de compreender as leis divinas. Quem tem fé, tem harmonia, tem sintonia com essas leis. E a fé poderosa, a fé forte, ela nos dá perseverança, energia, os recursos, a confiança em nossas próprias forças. Dá também lucidez para a gente encontrar os meios para atingir o fim, desejado, aquilo que nós desejamos.
para vencer os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. A fé é humilde. Só é possuidor dela aquele que confia em Deus mais do que em si próprio, que sabe que é apenas um instrumento da vontade de Deus e nada pode sem Deus. Sabe que é auxiliado pelos bons espíritos para conquistar seus objetivos elevados. E com tudo isso, ainda pode o homem, pela ação do pensamento, atuar sobre o fluido universal, juntamente com uma fé ardente e pela vontade dirigida ao bem, realizar fenômenos especiais de cura. A fé ela é tão fundamental que a encontramos nos mais variados âmbitos da humanidade. Já vimos muitos exemplos de cura, não foi? Em 1973, um rapaz japonês, morador do Japão, onde nós sabemos lá que a doutrina da maioria deles é budista, ele sonhava com a cura, porque ele tinha leucemia. Por ser de uma família tradicional, de posses, tudo que foi possível e que tinha disponível na medicina foi utilizado, mas ele não teve nenhum resultado. E certo dia o rapaz recebeu dos seus parentes que moravam no Brasil uma fita cassete com uma palestra do Chico. Ele assistiu, mesmo sem entender, mas viu e falou assim aos seus familiares que aquele homem podia lhe curar. E ele então começou nos seus pedidos, a seu Deus, a pedir essa cura, porque ele queria muito viver. Após alguns anos, já sem muitas forças, numa noite fria, o jovem, em um fenômeno de sonambulismo, vê entrar em seu quarto o Chico e mais 2 homens. Então, naquele momento ali, um dos homens coloca o dedo na sua coluna e ele sente como se tivesse recebido uma injeção fluídica naquele momento. E ele, a partir dali, é curado. E a medicina não soube entender. Para espanto deles, não entenderam como e porquê. Mas ele sabia que tinha sido curado naquele momento. Ele decide vir para o Brasil. Com um intérprete, é claro, porque ele não falava português. E vai visitar o Chico. E lá ele chega e conta para o Chico que ele foi curado por ele e agradece pela cura. E o Chico, com aquele jeitinho todo meigo, simples de sempre, diz que ao jovem que Jesus sempre atende aquele que tem fé. E pegou um quadro da parede e entregou na mão do jovem como presente. E o jovem assustado falou: esse foi o homem que tocou minha coluna naquela noite em que você chegou com mais 2. E aí ele virou para o outro e falou: e aquele ali também estava, tinha um outro quadro, também esteve lá. Aí o Chico, emocionado, diz: este que está em sua mão, de barba branca e olhos azuis, é o Dr. Bezerra de Menezes. E aquele lá é o Emmanuel. A história mostra que com fé e merecimento, tudo é possível. Nós vimos que já houve muitos fenômenos que eram chamados de milagres, mas que não passavam de, na verdade, consequências de uma aplicação de uma lei natural. Grande parte desses fenômenos são explicados e compreendidos pela doutrina espírita, pelo espiritismo, pelo estudo do espiritismo e magnetismo também. Então, a fé é portadora de um teor capaz, sim, de produzir a cura orgânica. E Jesus sempre dizia ao curar alguém: a tua fé te curou.
não é? E na autocura, a fé é algo que você movimenta no sentido de encontrar a substância divina que existe dentro de você. Você aciona essa substância divina e conecta à fonte criadora da vida. Assim, extrai todos os benefícios dessa sintonia em uma comunhão com o Pai, com Deus. E permite-se assim a cura física e, acima de tudo, as doenças da alma. Mas então, por que mesmo tendo fé, tantas pessoas não conseguem a cura? Às vezes, temos através de uma doença a oportunidade de ressarcir um débito. Ou pode tratar-se de uma prova que ajudará no nosso adiantamento, né? Prova esta que pedimos antes de reencarnar. Pode ser por isso. E a Joana de Ângeles afirma que a capacidade da nossa fé religiosa pode ser medida pela maneira como enfrentamos as nossas vicissitudes e como recebemos nossas provações. Assim passar, né? Saber passar pelas provas, sem lamentações, sem revoltas, trará grandes benefícios para o nosso espírito. E a cura pode não vir para o corpo físico, mas para o espírito sim. Confiar nisso também é um ato de fé. A fé é uma semente, é um germe que todos nós, sem exceção, trazemos guardado no nosso íntimo e que compete a nós fazer desabrochar e crescer pela ação da nossa vontade. Ou seja, não é privilégio meu, não é privilégio seu, não é privilégio de ninguém, mas sim um dom precioso dado, concedido por Deus a todos nós. E embora seja uma inspiração divina, que seja possível todos nós termos, ainda tem muita gente que não tem fé. E só se adquire a fé, só se desenvolve com o empenho de cada um, que muitas vezes é sim frustrado pelo descaso, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. Precisamos aprender a encarar essas vicissitudes e deixar que o sentimento de gratidão à vida cresça em nós. Sigamos firmes na conquista do desenvolvimento da nossa fé. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Esperança e caridade estão associadas à fé, ligadas mesmo. Ela é a mãe, né? A fé é a mãe da esperança e da caridade. E a esperança, ela só reside num coração que crê e confia nas promessas de Jesus. E a caridade só é praticada por aquele que possui o verdadeiro sentimento de amor ao próximo, no qual o trabalho se sustenta na fé. Então a fé, juntamente com a esperança e a caridade, forma uma trindade inseparável. Mas não basta a fé estar em nossa consciência, em nós. É preciso que haja as obras para que ela seja eficaz e verdadeira. Tem que ser ativa para ser proveitosa, que nos impulsione para Deus, através do serviço ao próximo. Assim, nada de ficar parado, não, minha amiga, meu amigo. A gente tem que botar a mão na massa. A nossa regeneração é propiciada pela fé. Com ela, aumenta a nossa confiança em Deus e no futuro. Temos ânimo e vamos nos agitando às leis da vida, com a certeza de que venceremos, de que chegaremos à plenitude reservada a nós, espíritos, filhos de Deus. E com alegria eu digo,
a fé pode ser contagiante e empolgante, pelo exemplo da fé sincera. Nós podemos incentivar as pessoas a desenvolvê-la dentro de si através das nossas atitudes sinceras, verdadeiras e repletas de amor. Quanta beleza a fé nos dá, não é? Nos dá otimismo saudável, nos dá vontade de viver, esperança firme, valorização do sentimento de amor ao próximo, melhor utilização do nosso tempo em face da consciência do progresso que temos que alcançar. Enfim, a fé nos dá sentimentos bons, né? E alegria para a alma. Só coisa boa. Mas é importante que nossa fé seja raciocinada, porque ela precisa de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso compreender, sobretudo. Kardec disse que a fé verdadeira é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Eu, desde pequena, tinha um pensamento de ter tido outras vidas e que teria outras vidas. Mas somente aos 37 anos de idade, procurei o Espiritismo. Comecei a estudar a doutrina espírita e compreendi sobre a reencarnação, sobre as vidas sucessivas. Nós estamos nos reunindo online desde o ano passado, orando, rogando, vibrando por toda a humanidade. Porque temos a certeza em nós de que todos somos irmãos, que todos somos filhos de um mesmo Pai. Então saibamos compreender por que cremos. A fé pode ser humana e divina. A fé humana é quando se concentra nos interesses materiais e na satisfação das necessidades terrenas. Para realizar um empreendimento qualquer, concentramos todo o nosso esforço, trabalho, não é? Exemplo. Eu preciso de um emprego. Então, eu atualizo o meu currículo, eu distribuo em todos os lugares adequado à minha qualificação e ainda aviso meus familiares, meus amigos que estou buscando um emprego. Ou seja, eu não fico de braço cruzado esperando que o empregador vai bater na minha porta. Eu tenho uma atividade, eu fico ativa. Tenho que ter fé que vou conquistar um emprego, pois afinal estou trabalhando, estou me esforçando para isso. Uma hora virá, não é? Mas tem que haver obras, tem que haver esforço. E tem a fé divina, que é a fé nas coisas espirituais, na vida futura. Nós vemos esta fé no homem de bem, nas pessoas de bem que enchem de belas e nobres ações as suas existências, sendo caridosas, devotadas, desapegadas e amorosas. Todas têm essa fé divina. Fé humana ou fé divina? Se todos os encarnados tivessem consciência da força que trazem consigo e se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que muitos ainda chamam de prodígios, mas que, na verdade, não passam do desenvolvimento das faculdades humanas. Essa é uma frase que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a última frase desse capítulo. Releiam depois o quanto ela é importante para nós. E entendamos que a função da fé não é resolver os nossos problemas materiais, não, mas sim nos inspirar a resolvê-los.
Não é para retirar os fardos dos nossos ombros que nós próprios colocamos, mas é para nos dar resistência e sabedoria para conduzi-los. A função da fé é nos motivar nos momentos em que as dificuldades nos desafiam e dar-nos paciência nos momentos em que os problemas se multiplicam, e multiplicam muito, não é? A fé, ela é ética, ela é libertadora e está em nós como uma herança espiritual. Mas eu repito, para muitos de nós ainda precisa ser desenvolvida, regada, adubada, cuidada, para que possa se evoluir na intimidade do nosso ser. Nas sucessivas reencarnações, nós somos sempre convidados a descobrirmos essa potencialidade do nosso espírito. Vamos aproveitar essa reencarnação, indo mais a fundo nessas faculdades que estão em todos nós. A fé nos mostra que ainda somos falhos, e somos, mas nos deixa encarar a nossa existência como uma oportunidade de crescimento como espíritos imortais que somos. Nos mostra que todos nós estamos destinados a sermos espíritos felizes. E seremos. Assim como muitos já estão nos mundos felizes, nós também estaremos. Nós estaremos espíritos felizes. E a fé é ela que nos faz levantar todos os dias, cheios de esperanças, de motivação, né, para buscar a cada dia ser um pouquinho melhor do que nós fomos no dia anterior. Que Jesus sempre nos ilumine para conseguirmos revelar a nossa fé através das nossas obras, na felicidade comum, né? E para que nosso Pai possa conferir à nossa vida muito amor e sabedoria. E com isso, eu convido a todos vocês para fechar os olhos agora neste momento e ouvir como uma oração, uma mensagem de Nenê. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desafortunados são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te machuque o coração e te atormente o ideal, incitando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.